Buscar entender a obra pela vida do artista, o sentido de sua obra não pode ser determinado por sua vida. É certo que a vida não explica a obra, porém, certo é também que se comunicam, disse Merleau-Ponty. O trabalho de Teca Sandrini não é autobiográfico, mas ele representa uma percepção que tem da mulher que vive dividida entre o trabalho e o lar. Seu trabalho é inseparável de sua existência. Vida e obra apresentam um cenário onde a artista surge ora como criadora, ora como criatura, afirmou Enio Marx. Lá atrás, as raízes, tralhas, potes, panelas, mesas, cadeiras, gavetas, um mundo doméstico, um caos organizado. Depois, os bichos. E mais recentemente, os travesseiros. Da artista essencialmente gráfica, gravadora e desenhista, da violência das cores na pintura, à dureza da pedra, atuais esculturas dos travesseiros. É recorrente a carência de criar. O macio das espumas e dos tecidos encontra o sofrimento na rigidez da pedra, metáfora da resistência. Ao eleger os detalhes, a artista obtém uma estrutura mais solta e livre na imprevisibilidade da forma. Cadeira, lugar do descanso. Gavetas, posto dos guardados e escondidos. E hoje, os travesseiros, objetos que falam. Cada fragmento de sua pintura aparece como uma mônada, no elemento mais simples contido todo um universo. Teca sabe que os pesadelos são reais, que os fantasmas existem. O último dos pesadelos, a intimidade com a doença, com a perda, com o lado sombrio da morte, a vivência da doença do marido Rômulo, querendo, como a poetisa Cecília Meirelles, a solidão robusta, uma solidão para todos os lados, uma ausência humana, água de todas as possibilidades. E irrompe nessa artista o desejo de expressar-se furiosamente, como se a vida dependesse de uma ampulheta. E então, a maciez da cor, alojada nas pinturas, dá lugar à dureza da pedra nos objetos travesseiros. Do azul que leva o homem ao infinito, ao ocre que o devolve à terra, à frieza da pedra que reconduz à existência, do comodismo das cadeiras ao aprisionamento das gavetas, das cores à pedra nos travesseiros. Os travesseiros reclamam da artista plasmar. E modelar, como disse Bachelard, é psicanalizar. Nesta exposição, no Palácio dos Leões, passamos das pinturas ao objeto travesseiro. E na última sala, a artista levanta um manto, um véu, como se buscasse reencontrar a paz na leveza do tecido. As retinas fatigadas de Sandrini prosseguem executando a sua reforma doméstica. A pintura continua passional, dramática, brutal, moldada quase que exclusivamente pela cor, que inscreve no branco da tela traços cruéis e fortes. Os travesseiros agregam outra ordem. Deveriam ser o lugar do toque macio, do repouso, do corpo, do convite ao sono e ao sonho. Zona do descanso, da meditação, do devaneio. Mas o que dizer da opção da artista pelo travesseiro de pedra? No lugar das penas, do algodão e das espumas, a pedra. No lugar do macio, do aconchego, a rigidez. Esse travesseiro agressivo acoberta o jogo entre vida e morte. Não obstante, entre cor e pedra, na implacabilidade do cotidiano, no desassossego da dor, em todas essas provações, Teca festeja a vida. A paixão pela vida é mais forte. Uma arte vigorosa emerge dos conflitos insolúveis. Em suma, em cada gesto, seja na leveza do pincel, seja na energia dos pigmentos, seja ainda na rudeza da pedra, Teca Sandrini colhe as impressões íntimas da existência noturna e celebra a vida diurna na esfera estética.
eu acho que é uma dádiva, né? Quando você tem efetivamente um conhecimento do artista, da vida do artista, né? Para escrever sobre ele. Muito mais tranquilo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior até. Né? Porque você tem que tentar separar, o que é praticamente impossível, o amigo, né? A convivência de amiga com a artista. E quando você escreve, você tem que tentar focar a obra. Né? Eu acho que eu acompanho a Teca desde o começo, né, Teca? Tanto é que esses dias eu me surpreendi quando a Teca, alguém fez uma pergunta para ela sobre os curadores das exposições, e a Teca disse: acho que todas as minhas exposições, a Maria que fez a curadoria. E acho que é verdade, né, Teca? A gente nem chamava de curador na época ainda. Né? Aquela exposição lá no Canadá, né? Várias exposições a gente fez, que eu acompanho a Teca. Então, eu tenho acompanhado o fazer, né, da Teca, a Teca pintando, e simultaneamente acompanho também o outro lado da Teca, que é a Teca na vida. Né? Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que eu até uso no texto meu, que é de um crítico, que eu também aprecio muito, que é o Enio, também acompanhou bastante sua obra, a Teca Enio Marx, que ele diz assim, né? Eu acho muito interessante, que o trabalho da Teca é inseparável da vida. Né? E ele diz: um cenário onde a artista surge, ora como criadora, ora como criatura. Eu acho ótima essa frase do Enio, porque é exatamente isso. Quer dizer, a Teca, ela tem uma ligação muito forte com a arte, em particular com a pintura, que eu acho que ela é fundamentalmente pintora, embora ela tenha feito desenhos, gravuras, esculturas, mas acho que o trajeto maior dela é na pintura. O que a gente vê nas telas da Teca é um pouco o que a Teca vivencia na vida e que ela consegue depurar isso em arte. Então, acho que por isso mesmo a gente acompanha um pouco as pinturas e esse desenrolar das pinturas vai mostrando vida e obra. E óbvio, né, que quem não conhece a vida da artista vai ter que fazer essa leitura pela obra, que é o correto mesmo. Né? A obra tem que falar. O artista tem que falar pouco. Como o crítico também tem que falar pouco, como o curador tem que falar pouco. Né? O papel do curador é, de certa maneira, mostrar as obras da melhor forma possível para que o espectador consiga chegar, né, nas obras, conseguir fazer a leitura das obras. Então, acho que o papel nosso, né, de curador, de crítico, de artista, é de vez em quando dar uma puxadinha na tela para desmembrar, né, tudo aquilo que a tela pode dizer, ela própria. Então, eu acho que desde o início, do começo da Teca, eu tenho acompanhado o trabalho dela, a evolução, oscilações, tem momentos que ela tem obras que eu acho muito boas, aí de repente tem um momento mais de paz, né? Ela retoma de novo, quer dizer, que é normal em todo artista. Né? E o que eu acho interessante é que em todas as linguagens que a Teca caminhou, ela tem momentos extraordinários, né? Extraordinários que fica como documento também, né? do próprio artista. O título foi dado pela Teca. A Teca deu o título, que resta, né, Teca? Então acho que é interessante você falar um pouco como é que caiu esse título na tua exposição. Eu tenho sempre contar uma historinha. Não adianta eu ter falar em tese que não tenho essa capacidade que a Maria tem. A Rafaela é o seguinte, vou contar a história. Eu estava numa fase difícil na minha vida, né? E conheci a Maria como uma grande filósofa, uma grande pensadora da universidade. Não tinha muita intimidade com ela. E um dia eu recebo uma ligação no telefone. Assim, eu tinha perdido a minha irmã, estava muito triste, muito perdida, que achava que não tinha sentido, né? Perder a irmã mais velha, com 40 anos, minha parceira, né? E eu recebo uma ligação de uma pessoa bastante incisiva,
assim, vem aqui que eu quero falar com você. Maria José Justina. Eu disse, meu Deus, Maria José ligando para mim. Maria José é uma filósofa. Maria José é uma pessoa importantíssima na universidade, né? Mas ela era muito amiga do Rômulo, meu marido. E eu obedeci, sabe? A decisão foi assim, venha, eu fui. Ela disse, você vai fazer o curso de pós-graduação de antropologia filosófica. E eu fui, fiz uma entrevista, a primeira pergunta que me perguntaram, o que eu sabia de filosofia, eu disse, sou virgem, e passei por essa resposta, sou virgem de filosofia, não sei nada. E justo o curso, que era antropologia filosófica, a Maria era coordenadora do curso. E tive aula com pessoas maravilhosas, com o Gerd, com a Merleau-Ponty, que era... Merleau-Ponty, acho que foi não foi a Salma Tano? A Salma, isso mesmo. Eram professores maravilhosos. E parece que o mundo fez assim para mim, sabe? Me deu de presente uma vida nova. Hoje a gurizada diz, como eu convivo muito com a gurizada, existe uma tribo nova na minha vida. E essa tribo, a Maria José era a chefe. E eu consegui passar até com 10 no curso, coisa que eu nunca soube. E essa parte de existência, que o curso abordava muito, de uma forma constante, por que nós estamos aqui, o que nós fazemos aqui, o que é você nesse mundo, o que agora, foi uma coisa que eu costurei o tempo todo. E a Maria sabe disso. E na primeira exposição que eu fiz, o Enio uma vez me apresentou, que a Maria me apresentou, ela levou o texto lá em casa e eu chorei muito. Eu chorei muito porque tratava justo disso, da existência. Eu posso dizer que o meu trabalho tem esse vínculo, tanto que o que resta, para mim, é a existência. Eu estou com 76 anos, não estou mais jovem, né? E o que resta? O que resta? Para mim, a única palavra que eu consegui encontrar nesse o que resta foi a que eu coloquei na exposição. Resta o afeto. Hoje eu participo de reuniões, não brigo mais, não discuto muito com as pessoas. Eu acho que o afeto foi justo isso que a existência me ajudou a compreender melhor a vida. E a Maria José foi essa pessoa. E é essa pessoa comigo. Ela sabe disso, a gente já chorou juntas, a gente já riu muito juntas. Mas a Maria José tem uma coisa que como ela usa a palavra, que eu acho linda essa palavra, extraordinária, ela escreve. Então, por que eu admiro a Maria José e ela sempre está nos textos? Porque ela não é uma crítica. Primeiro, é uma torcedora, que eu acho isso maravilhoso, o artista tem um torcedor. Segundo, ela é uma poeta. O texto dela não é um texto ligado só à estética. É verdade, Maria, é um texto poético. E quando ela vai naquela poesia, que melhor coisa que a poesia? Tem uma palavra da Marilena Walsh que eu acho linda, que ela diz assim, que venham os poetas. Nós estamos precisando de poetas. E a Maria José é uma poeta. Obrigada, Teca. Mas é verdade. O que é interessante nessa exposição, que eu acho que pega a Teca de hoje, né? Do presente. E acho que, por isso mesmo, é interessante o título que você deu, Teca, de Resta. Né? O que resta, de você concluir na ideia do afeto, que é a última sala mesmo. O que eu acho interessante é que a Teca ela tem um trajeto, né, que é aquilo que eu disse, sempre ligado à vida, onde ela trabalhava, fez Escola de Belas Artes. Né? Escola de Belas Artes, a gente tem uma geração toda que foi aluna, sobretudo, do Calderari. Calderari marcou muita gente. Né? O próprio Debona chegou a ser aluna de Debona. Então, Viaro. Então, a Teca teve uma aprendizagem forte no desenho, em aprender a desenhar, o que é o desenho, e acho que na pintura também. E
a partir do momento em que a Teca tem uma certa independência, começa efetivamente a criar a sua linguagem de artista, é um momento em que ela vai trabalhar muito, não só com pintura, mas também com os desenhos, que é o momento das mulheres ressonsudas, né? Aquela anarquia de a mulher na vida doméstica, aquelas... E é uma fase, acho que uma fase muito bonita do trabalho da Teca, onde você tem muitos desenhos, Teca, e tem também gravuras, né? Uma fase inteira, que eu acho que mereceria mais à frente uma exposição tua, acho que uma retrospectiva mesmo, né? Que mostrasse toda essa elaboração. E acho que ela vai depurando isso. Ela vai depurando, né? O que a gente percebe que fica presente o tempo todo essa necessidade da Teca de traduzir na pintura o cotidiano dela, né? Então, aqui mesmo, por que eu fiquei em frente a essa obra? Porque acho que essa obra ainda pega um pouco desse cotidiano que está atrás, né? Quer dizer, a Teca começou, então, trabalhando com inúmeros objetos da casa, né? Panelas, né? Cadeiras, gavetas, etc. Isso entra numa fase extraordinária, que eu acho que é uma fase muito forte do desenho e da gravura, né? Depois vem para a pintura. E eu acho que ela vai depurando isso. Então, nós vamos ver depois que toda uma outra fase da pintura da Teca é uma fase onde ela está entre um meio termo, um caminho, né? da figuração para a abstração, que eu acho que é exatamente quando ela começa a retirar um pouco esses objetos e focar em fragmentos, né? Que eu acho que exatamente é uma fase também muito bonita, sobretudo na pintura, que é a Teca pintando gavetas e cadeiras. E eu acho que há um outro momento que a cadeira vira quase que uma obsessão nas pinturas da Teca. Então, você tem uma abstração, mas na abstração, como essa tela aqui, está mostrando, ela mostra muito bem isso, né? Você tem todo um movimento de abstração aí, onde o que está presente ainda? Permanece essa ligação com a figura, a cadeira. Então, ela vem depurando os objetos até que chega nessa ali, por exemplo. Ali é uma tela, Teca, que acho que é a última que você fez, né? Foi depois de ter tido corona. Exato. É uma tela, então, que não tem mais objetos, né? Desaparecem todos os objetos e você trabalha com manchas, né? Com pinturas com manchas. Ou seja, é um estado de espírito, né? Do artista, que sente necessidade de pintar cores, né? Sem necessariamente pintar objetos, né? Então, acho que é uma tela que eu acho que espiritualiza mais, né? Por esse momento de abstração. E então, acho que é o salto que a Teca dá, que é um dos últimos, para a necessidade, ela sempre foi também escultora, desenvolveu pouco isso, mas no início a Teca fazia muita escultura, dela chegar nos travesseiros e então, novamente, a necessidade de moldar, né? E é uma frase do Bachelard que eu gosto muito, ele diz que modelar é uma forma de psicanalizar. Então, né, e é verdade, a gente sabe até que em trabalhos como, por exemplo, né, o trabalho em que se lida com a loucura, com pessoas com problemas, né, mentais, a importância que tem para essas pessoas modelar, né? Então, esse lance do modelar, e é interessante por quê? Porque cada vez mais, na arte contemporânea, o artista se distancia da mão. Cada vez mais a mão está fora. Eu acho que o trabalho da Teca é um trabalho que a mão sempre está presente. Ela precisa, então, o intelecto, ele obedece à mão, né? Mais uma frase Eu nunca tinha pensado nisso. Mais uma frase interessante do Bachelard, que ele diz: toda mão é consciência da ação. Eu acho belíssima essa frase. Porque as pessoas imaginam que o trabalho manual é um trabalho sem mente. É imbecilidade isso, né? A mão, ela não funciona sozinha, né? A mão, ela obedece. E a cabeça também não funciona sozinha. Você precisa do corpo, né? Eu acho que o trabalho da Teca é um trabalho que não abre mão da mão, né? Então,
esse fazer, esse modelar, a pincelada que também exige a mão, né? O desenho, a gravura, tudo isso à mão é fundamental. E a mão tem atrás toda, né, uma consciência, toda uma espiritualidade que acompanha. Eu acho que então é quando ela chega aos travesseiros. O que eu achei interessante, tá? É que geralmente a gente pensa, né? Há momentos da obra dela em que a própria pintura ela entra até que sempre foi incisiva, né? Então as pinceladas dela não são simples, elas são violentas, elas são fortes, né? E ela chega daí nos travesseiros e eu me pergunto por que ela decidiu fazer travesseiro, né? Com esse material. Por que não travesseiro na pintura, travesseiro no desenho? Né? Eu acho que aí tem alguma coisa a ver com toda a experiência que a Teca estava passando. E que, de repente, o travesseiro, que deveria ser, do meu ponto de vista, né, o lugar do repouso, do aconchego, do devaneio, né, etc. Quer dizer, quando você encontra um travesseiro de pedra, né, de metal, né, alguma coisa que fere, né, você se questiona. Quer dizer, que travesseiro é esse? Né? Que repouso é esse que parece que impede, né, alguma coisa que você olha, então na contemplação você vê o travesseiro, mas você sabe que é pedra, então que é um travesseiro que nega, né, o ser do travesseiro, o que seria travesseiro. Então eu acho que tudo isso tem a ver com as provações da vida, os fantasmas que a gente enfrenta. Eu acho que é importante, né, a vivência que a Teca teve com a doença do Rômulo Sandrini, que era um grande amigo meu. Quer dizer, foi uma provação muito difícil. E eu acho que o travesseiro, para mim, simboliza muito, Teca, essa vivência tua na doença do Rômulo. Né? Quer dizer, então, o que resta? Afeto. Porque, de fato, eu fico imaginando o tempo todo a grandeza da Teca em cuidar do marido na situação em que ele esteve, que muitas pessoas conhecem, sabem, até o momento dele morrer. Quer dizer, é de uma abnegação, Teca, de uma dedicação de amor extraordinária, porque a pessoa não tem mais vida nenhuma, se vegeta, e você permanece com essa pessoa na tua casa, cuidando com afeto. Né? Então, acho que essa exposição traz um pouco essa vivência toda dela, né? Traduzida em arte. Quer dizer, pessoas traduzem isso em palavras, escrevem, pessoas pintam, pessoas desenham, quer dizer, cada um externa, né, os seus sentimentos da forma que encontra, que lhe é chamativo, né, que a pessoa se sente bem fazendo isso. É um assunto bem delicado até, porque, como você sabe, não enxergo, né? Enxergo muito pouco. Mas quando a gente está trabalhando, a Maria me ensinou agora, nesse instante, uma coisa que eu nunca tinha percebido, que era a parte das mãos. O meu pai me chamava de mãozinha, porque sempre eu estava mexendo com alguma coisa. E até pensei que na fala dela eu ia rir e quase acabei chorando. Então eu vou te falar o seguinte, o olhar, muitas vezes, é tudo aquilo que você pode perceber. E eu não vejo só, quando a gente fala artes visuais, eu acho que artes visuais para nós é o corpo todo. É todo esse corpo. Como eu tinha muita facilidade de desenhar e fazia aquilo que os professores achavam bom, me davam notas boas, eu fiquei com essa memória. Então, a visão, ela é uma visão interna que eu tenho. E quando você pode descrever, ou você vai me descrever alguma coisa que você está vendo, eu já crio em cima daquilo alguma coisa para mim. Então, a visão, eu acho que ela é necessária, sim,
principalmente para esse aprendizado, né? Mas para mim ela não foi fazendo falta, ela foi sendo substituída por coisas diferentes, por gestos, principalmente gestos de memória. Tanto que essa exposição é toda, eu falo, a memória partida, a memória... Tempo sem memória. É o tempo sem memória. Então, essa memória foi a memória visual, claro, porque eu vi muito. Mas eu acho que o mais importante seria a percepção e a memória. Acho que Teca pega bem, quer dizer, quando você olha para o mundo, né, você não vê apenas com os olhos, né? Os olhos também é uma das partes dessa visão, né? Mas você vê com todo o teu espírito, toda a tua espiritualidade, com a tua história, né? Quando a gente olha para as coisas, você olha com um cone que você tem, né, que te dirige. Por isso que é interessante quando alguém olha para um quadro e aquele quadro significa muitas coisas para aquela pessoa, coisa até que o artista nem imaginou que o quadro teria. O que é interessante isso, né? Quer dizer, muitas vezes, até porque na criação mesmo, muitas vezes o artista coloca coisas da obra que ele próprio nem se dá conta, né? Quer dizer, então, essa visão é uma visão que eu acho que é muito mais rica do que um olho, né? Quer dizer, então, exatamente, porque uma pessoa cega vê? Ela vê. Ela não vê com os órgãos do olho, mas ela vê com todos os outros sentidos que ela tem, né? Então, acho que esse olhar para o mundo é um olhar em que o teu corpo todo, tua espiritualidade inteira, né, participa, né? E, claro, quanto mais você tem em você essa abertura para ver, isso é extremamente importante, tem pessoas fechadas, né, que a coisa bate e não faz efeito nenhum. Tem outras pessoas que elas são receptivas, né? E na arte isso é muito importante. A receptividade do espectador é fundamental em relação às obras, porque a obra só chega se ele estiver aberto para a obra entrar. Então, essa abertura é toda a possibilidade tua de visão, aquilo que você pode ver, que vai além de um órgão, né? Quer dizer, tem tudo a ver com o teu todo, o teu ser humano, né? E daquilo que você se fez também, né? Tudo aquilo que toda a formação nossa, os nossos sofrimentos, né? As alegrias, os encontros, né? As perdas, eu acho que tudo isso vai nos constituindo, né? E até que eu disse ainda há pouco, né? Agora que eu estou com 76 anos, eu não brigo mais, eu participo. Quer dizer, é até uma aprendizagem mesmo, né? Tem momentos, eu mesmo digo, eu fui professora há muito tempo na minha vida e gostei muito da minha profissão, eu gosto da aula, sempre gostei muito, mas eu senti uma diferença enorme em tratar meus alunos depois que eu fui mãe. Alguém pode imaginar uma coisa tão estranha assim, né? Você se modificou como professora a partir da maternidade, eu não tenho dúvida. Eu me modifiquei. Eu passei a olhar diferente, né? A ter um olhar, eu acho que mais amoroso, né, para os meus estudantes do que eu tinha antes. Talvez eu fosse um pouco mais egoísta, etc. Então, acho que a vida ensina muito. A vida vai te moldando, vai te dando. E a visibilidade, ela tem a ver, né, com tudo isso. Com, né, o que você faz, as pessoas que você convive, né, as vivências que você tem, as experiências. E eu acho que isso tudo pode ir enriquecendo. E quanto mais abertura você tiver para esse mundo, mais rico será a tua visibilidade dele. Eu acho que os editais, eles são mais justos. Por quê? Porque você vai fazer uma comissão para auxiliar a instituição a escolher os artistas. Quando eu vou só dar um exemplo, nós estávamos no Museu Oscar Niemeyer, a Maria também faz parte do conselho, não existia edital para exposições. Nós colocamos o edital para que isso pudesse ser mais justo.
Então, pessoas muito interessantes que não se submeteriam a pedir uma exposição, né? Ou a pessoa que estivesse dirigindo fosse buscar uma exposição. Então, com o edital é muito mais justo. Principalmente, por exemplo, quando a gente sente segurança de saber que tem um conselho que é coerente, que é um conselho que pensa no artista e pensa no espaço. Então, eu dou parabéns a vocês por trabalhar dessa forma, né? Eu não vejo nenhuma outra forma mais democrática do que essa. O que eu queria só falar, assim, nessa história toda, que eu acho boa, a Maria é curadora, né? E uma vez eu vi uma frase de uma artista dizendo isso: eu não preciso de curadora, eu não tenho dor nenhuma. Né? Que é como quem diz, eu sou capaz de fazer minha curadoria. Eu acho que também é uma liberdade que o artista tem, ele fazer sua própria curadoria. Mas, de alguma forma, eu queria só colocar mais, dizendo que eu nunca pensei de outra forma a não ser ter a Maria como curadora. E eu estou sem dor. Eu acho que até que respondeu tudo, né? Mas, e esse espaço aqui, né, que a gente conhece como Palacete dos Leões, acho super simpático, né? Ele é intimista. Eu acho que é interessante aqui, exatamente para as exposições que está acontecendo agora, essa da Terra. É uma oportunidade que a instituição dá ao artista e ao público também, porque é interessante quando você vê grandes exposições, tipo bienais, etc., né, a gente até acaba não vendo de tanta informação que tem. E você precisa 2, 3 dias, 4 dias para ver uma exposição como a Bienal e sai de lá sem ter visto. Né? Depois você pega o catálogo daquela exposição e diz: mas eu não vi isso. Mas eu não, né? É que você é cansativo, você passa muitas informações, etc. E um espaço desse tipo, intimista, acho que permite o artista mostrar uma face dele, né? E permite ao público também um conhecimento mais intenso desse artista, né? Quer dizer, ele conversa com o artista, né? E ao mesmo tempo é interessante porque agora nós estamos com a pandemia, que é um negócio horrível, né? Mas não tão, se Deus quiser, e a vacina também, né? A gente sai disso logo, porque exposições desse tipo é exposição que a escola tem que estar aqui presente, né? Crianças, professores, adolescentes, a universidade. Eu dava aula, minhas aulas, quase todas elas, era dentro das exposições. E era, acho que uma das poucas professoras que faziam isso, que eu achava. Agora tem bastante gente fazendo, né? Mas eu acho que eu tive um começo bom com isso, de levar os estudantes. Quando eu fiz o meu doutorado, uma disciplina minha era maravilhosa. Toda quinta-feira nós tínhamos aula numa exposição, né? Só que, veja bem, a sorte que eu tive, eu fiz doutorado em Paris. Então, imagine você que cada quinta-feira nós tínhamos a exposição, por exemplo, do Francis Bacon, né? E discutir com o artista presente. Quer dizer, isso... Você conheceu o Francis Bacon? Francis Bacon, conheci o Francis Bacon. Agora mesmo morreu o Guy Brett, né? Um grande crítico, foi o crítico que apresentou o Brasil lá fora. Sobretudo, a primeira apresentação do Elliot Sica foi o Guy Brett que fez. Eu conheci o Guy Brett, participei de ele de uma mesa discutindo a arte, inclusive a arte brasileira, do mestre Didi, o Guy Brett junto. Quer dizer, então, eu trouxe muito isso, né, para a sala de aula. Quer dizer, essa experiência de você trabalhar na medida do possível com o artista presente, excelente. O artista morto, claro que não, né? Mas o artista vivo, produzindo, podendo estar nas exposições, isso era benéfico, porque o professor era um instigador. E os estudantes, eles são ótimos, né? Eles fazem perguntas surpreendentes, né? E cresce todo mundo. Quer dizer, então é uma pena que uma exposição desse tipo aqui, como aquela do Veloso que está acontecendo agora no MON, né? Ela se dê para poucos visitantes, né? Eu acho que aí a sorte nossa é que internet, esses meios de comunicação divulgam um pouco isso. Mas há uma diferença muito grande de você ver a coisa numa tela, você ver os trabalhos ao vivo, você conversar com o artista.
E eu acho, então, que esse espaço aqui tem essa, né, essa vocação, né, de possibilitar que o artista mostre um recorte, que aqui é muito pequeno, mas que ele mostre um recorte do seu trabalho. Eu acho que é extremamente válido. Né? E, claro, no momento em que o público puder afluir sem as famosas máscaras, né, eu acho que vai ser bem mais interessante. Li uma frase, que foi uma frase que me inspirou muito, quando eu estava escrevendo o texto, né, o pequeno texto que eu fiz para a Teca, que é uma frase de uma poesia da Cecília Meirelles, e que eu acho que é uma frase que me levou muito à questão de pensar os travesseiros. Veja que uma coisa interessante, né? Às vezes se lê uma poesia e a poesia ilumina tanto, né? Eu tenho um filho que é compositor, eu digo o tempo todo para ele, Felipe, a melhor forma de você se alimentar é você ler poesia, filosofia, né? Não necessariamente música, né? Você tem que se alimentar, se preencher. E acho que a poesia, né? A poesia é uma forma extraordinária de fazer isso, com a filosofia também. Cecília Meirelles, isso aqui é um texto que é poético e é filosófico, né? Ela diz assim: queremos a sua solidão robusta, uma solidão por todos os lados, uma ausência humana, água de todas as possibilidades. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da Teca com os travesseiros, foi na hora, né? Ou seja, quando ela diz uma solidão para todos os lados, uma ausência humana, acho que isso aí está inteiro, Teca nos travesseiros, essa ausência humana, né? E água de todas as possibilidades, que é um negócio extraordinário, né? As coisas podem vir de tudo isso, né? De aquilo que eu estava dizendo, das coisas da tua vivência da vida. Né? Isso aqui me levou aos travesseiros. Veja que é uma poesia que não tem nada a ver com o travesseiro, mas que, no entanto, você, né, faz as ligações, né, e chega a conclusões que eu acho que é interessante também para o artista ver como é que você está vendo, né? Porque o artista, ele é o primeiro vidente da sua obra, óbvio. Mas é interessante também que ele veja como é que as pessoas veem a sua obra. Né? Eu poderia dizer muitos, mas está me faltando, porque a Maria me tirou. A Maria, essa última, porque, de alguma forma, quando ela fala essa poesia, ela sabe porque foi a última lembrança que eu lembro de vida e morte, junto, que era o travesseiro, era a marca da morte. E eu não quero falar muito sobre isso, mas ela me tocou. Mas eu queria agradecer muito a você, Rafaela, ao banco, as pessoas que estão nos acompanhando, a Rebeca, Maria José, e todos que estão no agradecimento aqui que a gente colocou no banco. Eu não vou conseguir falar muito. Ela me deixou... Essa poesia te entrou muito. Aconteceu. Ok. Mas, Obrigada, viu? obrigado a vocês aí que ajudaram a gente. Oi pessoal, meu nome é Débora Russo, trabalho com arte já há muito tempo e hoje estou aqui para sugerir algumas atividades que vocês podem fazer com os seus estudantes depois de terem visitado virtualmente a exposição O que Resta, da artista plástica Estela Sandrini, a Teca. Eu e a Teca somos professoras de arte e nos preocupamos muito em divulgar e promover materiais que auxiliem a prática artística em sala de aula. A exposição sobre a qual vamos falar hoje apresenta os elementos significativos da trajetória tanto pessoal quanto profissional. Suas obras demonstram a inquietude sobre o que resta da sua memória, da sua visão, e foram traduzidos por um gestual singular e cores marcantes. O dinamismo, a grande vontade de fazer, o amor, o afeto, o seu universo feminino, todos eles ligados à própria casa, ficaram materializados nos elementos apresentados nesta exposição, como os travesseiros, as gavetas, as cadeiras, presentes em suas telas. Eles estão em exposição no espaço BRDE, Palacete dos Leões, que foi um espaço escolhido pela artista
pois associa a materialidade do espaço à sua própria história. Em conversa com o artista, selecionamos algumas atividades que vocês poderão fazer com os estudantes. E depois, o resultado encaminhar para nós. Antes de conhecer a exposição O que Resta, é importante que todos conheçam a artista. Meu nome é Estela Sandrini. Vou falar um pouco sobre a minha história. Minha formação foi na Escola de Música e Belas Artes. Antes fui aluna do professor Viaro e fiz Belas Artes e pós-graduação em Didática e Antropologia Filosófica. Mais tarde fui fazer escultura em Buenos Aires e bem mais tarde fiz pintura nos Estados Unidos. Meu trabalho hoje é pintura, mas passei pela escultura muitos anos e passei muito pela gravura, mas o meu grande montante de trabalhos foi o desenho, cuja temática é sobre a mulher, o cotidiano da mulher, a valorização da casa, a valorização da mulher, com desenhos que me deram muitos prêmios. Justo na década de 80, 90, foram onde eu trabalhei com muitos salões. Faço parte da reserva técnica de vários museus, como dos museus Carnemai, o MAC, o MUSA, MUMA, Museu de Goiânia, Museu de Recife, da coleção da Caixa Econômica Federal do Brasília, também no Rio Grande do Sul, também no Marges, e na FAP de São Paulo, e fora tenho em Washington, na Bassi, e eu acho que deixei bastante obras em vários lugares. Meu trabalho é abstrato, principalmente pelo meu problema de visão. Eu tenho 5% de visão e trabalho com a memória das cores, com a memória do gesto, com a memória dos objetos, numa tentativa de trazer para as pessoas visionárias, né, que veem, como é o trabalho de uma pessoa que tem uma deficiência visual. Minha visão é periférica, uso muitas cores e numa necessidade de me expressar melhor. Também trabalhei na parte de gestões, fui a fundadora da Secretaria de Cultura do Paraná, fui uma das fundadoras da Feira de Artesanato, fui fundadora da Associação dos Artistas Plásticos e fui fundadora de muita coisa, agora não estou nem lembrando, mas fazia parte da minha personalidade. Com isso, eu trabalhei no Museu Oscar Niemeyer por 7 anos, fui diretora cultural e fiz muito amigos, produzi muito e hoje eu posso dizer que me sinto plena, principalmente por ter sido professora. Fui professora da Escola de Música e Belas Artes, da PUC, e orientadora do Centro de Criatividade. Eu acho que foi um dos cargos mais importantes na minha vida, foi de ser professora. Agora que vocês já conheceram o artista, vamos à prática. A primeira sugestão é uma atividade com a obra Memória do Branco. Que objetos vocês identificam nesta obra? O que sentiu quando viu essa imagem? Você conseguiu identificar as pinceladas da artista? Vocês podem pedir para os estudantes responderem em forma de questionário. Depois das perguntas, a ideia é sugerir para que os estudantes incluam alguns elementos sobre a obra escolhida da artista. Inclusive, vou dar uma dica de como buscar as imagens. Vai no Google e busca em imagem. Vai em ferramenta, clica na opção cor, transparente, e quando você clicar sobre a imagem escolhida e ela ficar quadriculada no fundo, você poderá usá-la isoladamente como eu fiz. Personagens, acessórios, eu escolhi os óculos, composição do ambiente, escolhi um lustre, uma mesa, um copo com um suco de frutas. Gostou dessa dica?
A sensibilização, a descoberta da forma, o desafio da construção artística é fundamental no desenvolvimento da criança. Quando vocês concluírem esta proposta com seus estudantes, coloquem aqui no link. Agora vou dar uma dica da próxima atividade que as crianças terão que fazer. Irão buscar coisas em suas casas para poderem concluir. E então, vamos lá? Vocês podem pedir para os estudantes acessarem o tour virtual da exposição e escolherem uma obra. Eu escolhi a obra Devaneio da Memória. Esse trabalho é um trabalho que me deu muita força e eu fui buscar na cor essa força. E eu trabalhei muito nele, principalmente pelo fato de ser tinta a óleo. Ela me trouxe mais questionamentos sobre a técnica. A tinta a óleo tem um potencial que você trabalha, espera secar muitas vezes, coloca a tinta, tira, espera que ela se transforme também. Então foi um trabalho mais lento. Ele tem um caminho onde eu trabalhei com muitas velaturas que eu coloquei em cima de algumas formas, até velando pedaços que eu já passei, que estou passando ou irei passar. Essa obra transborda em cores, em traços, até no caminho. Esse trabalho me auxiliou, porque ele veio rompendo com alguns momentos. E ela me deu força e continuidade para que eu pudesse fazer essa exposição. Se algum estudante escolher a mesma que eu, vocês poderão comentar sobre o significado da palavra devaneio, que é um produto da fantasia, do sonho. Essa ideia da fantasia, de uma memória, pode auxiliar na elaboração desta atividade. Vocês podem solicitar para o estudante responder algumas perguntas que vai estimular a observação atenta da obra. Qual o nome da obra você escolheu? Que formas geométricas identificam nessa obra? Qual o seu sentimento ao observar esta imagem? Você percebeu as pinceladas da artista? Quais as cores você identificou nesta pintura? Quais as misturas de tintas ela fez? Que tinta usou? Vocês também podem explicar o que é a técnica da pintura com tinta a óleo. É uma técnica artística que consiste no uso de tintas à base de óleo, geralmente o óleo de linhaça. Elas são aplicadas em superfícies de madeira ou tela de algodão, além de outros materiais. Basicamente, utilizam-se pincéis e espátulas para sua aplicação. A grande vantagem da pintura a óleo é a sua secagem lenta, pois permite ao pintor alterar e corrigir o seu trabalho, bem como misturar as diversas cores, obtendo inúmeras tonalidades diferentes. Depois de vocês terem provocado um olhar atento sobre a obra do artista, podem sugerir para que os estudantes busquem elementos que tenham em casa para montar uma composição tridimensional. Lembram-se da provocação do final da primeira atividade? Então, chegou a hora. Em comentário da professora doutora e curadora da exposição Maria José Justino sobre a artista, ela diz: Teca continua ligada ao repertório feminino e a seus pertences. E este foi um dos motivos que me levou a sugerir a atividade para vocês, a utilizar elementos tridimensionais, pessoais das crianças e da própria casa. Este é um exemplo de composição elaborada com os objetos mostrados anteriormente. A arte promove o desenvolvimento de um olhar mais sensível, mais atento. E agora chegou a sua vez de propor aos estudantes a procurarem os objetos e montarem a composição e aí tirarem uma foto. Vocês podem compartilhar conosco. Para o próximo encontro, vocês vão precisar de tesoura, lápis, borracha e revistas, ou uma imagem impressa que se identifique com você. Podem começar sugerindo para que eles escolham a obra ou as obras às quais eles mais se identificam nesta exposição. Eu escolhi 2 obras, Através da Porta Fechada e Atrás da Porta Fechada. Vamos escutar o que a Teca fala sobre essas obras? Nesse último painel
vão ter 2 quadros. A medida deles é 2,20 m por 1,33 m. São painéis, número 7 é com as cores mais frias e o número 8 com cores mais quentes. O gesto é quase o mesmo. Foi uma obra que eu refiz em cima de uma outra obra que já estava feita. O título delas é Através da Porta Fechada e Atrás da Porta Fechada. E tem um significado que vocês todos devem estar perguntando, né? O que significa, né? Significa que, mesmo atrás como através, nós não sabemos o que vamos encontrar. Se é um vazio, se é um silêncio, se é um branco. Agora a proposta para os estudantes é fazer um desenho ou escolher uma imagem do computador ou de uma revista que o represente. Aí ele vai recortar a imagem, formando uma silhueta, também chamada de janela. A silhueta é o desenho que representa o perfil de uma pessoa ou objeto de acordo com os contornos que a sua sombra projeta. Esta foi a forma que eu escolhi para me representar. Você pode recortar a forma, fazer a janela e compor as cores da obra do artista, como feita nesta representação. Depois de recortada, as imagens vazadas devem ser sobrepostas à obra do Teca e uma nova composição surgirá a partir das imagens originais. A coordenação motora do processo de recorte é fundamental para as crianças. Esta é uma ótima maneira de expressar a criatividade e colocar para fora o artista que existe em cada um. Este foi o meu resultado ao sobrepor a imagem sobre a obra do artista e, por fim, foi realizada a foto. Agora, peçam para os estudantes compartilharem conosco suas composições. Para o próximo encontro, separe o seu travesseiro. A artista Teca Sandrini criou em sua exposição O que Resta várias esculturas de travesseiros. Você imagina do que foram feitos? Penas, espuma, microfibra? Não, ela escolheu o mármore Paraná, uma pedra muito dura e muito branca. Ficou surpreso com os travesseiros de mármore? Pois saiba que o travesseiro tem uma história bem interessante. Diversas civilizações por volta de 7.000 anos antes de Cristo já usavam uma espécie de descanso para a cabeça para se proteger de insetos que poderiam entrar pela boca e ouvido enquanto dormiam. Incrível, não acham? Então, professor, a sua turma sabe qual a função de um curador de arte? É uma boa oportunidade para explicar para eles. Os curadores e curadoras são responsáveis pela organização, montagem e supervisão de uma exposição de um ou vários artistas. Maria José Justino é a curadora desta exposição e comenta sobre os travesseiros. Ela chega aí nos travesseiros e eu me pergunto, por que ela decidiu fazer travesseiro, né? Com esse material? Por que não travesseiro na pintura, travesseiro no desenho? Né? Eu acho que aí tem alguma coisa a ver com toda a experiência que a Teca estava passando e que, de repente, o travesseiro, que deveria ser, do meu ponto de vista, né, o lugar do repouso, do aconchego, do devaneio, né, etc. Quer dizer, quando você encontra um travesseiro de pedra, né, de metal, né, alguma coisa que fere, né, você se questiona. Quer dizer, que travesseiro é esse? Né? Que repouso é esse que parece que impede, né, alguma coisa que você olha, então na contemplação você vê o travesseiro, mas você sabe que é pedra, então que é um travesseiro que nega, né, o ser do travesseiro, o que seria travesseiro. Então eu acho que tudo isso tem a ver com as provações da vida, os fantasmas que a gente enfrenta. Eu acho que é importante, né, a vivência que a Teca teve com a doença do Rômulo Sandrini, que era um grande amigo meu. Quer dizer, foi uma provação muito difícil. E eu acho que o travesseiro, para mim, simboliza muito, Teca, essa vivência tua na doença do Rômulo. Né? Quer dizer, então, o que resta? Afeto. Por quê?
de fato, eu fico imaginando o tempo todo a grandeza da Teca em cuidar do marido na situação em que ele esteve, que muitas pessoas conhecem, sabem, até o momento dele morrer. A história de Teca está associada a um processo de doença familiar onde o travesseiro é um elemento de destaque na produção contemporânea da artista e demonstra seu afeto. O afeto é um sentimento de afeição, um sentimento carinhoso em relação a algo ou alguém. A seguir você vai ver como foram elaboradas estas obras chamadas Objeto 1, Objeto 2 e Objeto 3. Agora vamos para a parte prática, onde vocês poderão propor aos estudantes uma atividade de sensibilização e sugerir para sentirem a textura, o peso, a maciez e observar as cores do seu travesseiro, entre outras percepções. Quem estiver com as pessoas da família em casa pode trocar os travesseiros e identificar novas sensações. O travesseiro está associado ao sonho. Vocês podem sugerir a escrita de um texto onde eles expõem os seus sonhos. Podem ser os sonhos que tiveram ao dormir ou aqueles que desejam ser realizados. Uma outra proposta é sugerir para que os alunos juntem os travesseiros da casa, montem uma composição com eles, aí vocês mandam para nós a foto. E se ainda estiverem animados, que tal pintar um travesseiro? O envolvimento com a arte é um desafio de sensibilização que cabe a você, professor, fomentar um ser humano mais perceptivo, sensível, criativo. Lembre-se desse poder que está em suas mãos. Aguardamos o seu registro. Obrigada pela atenção em todas as propostas e, se quiserem, deixem seus comentários. Gostaria de convidá-los para ver essa exposição da minha autoria, nessa casa que é uma casa excepcionalmente linda, chamada Palacete dos Leões. Fica na rua João Gualberto. O horário é das 2 às 5 da tarde. Nós estamos na plena pandemia, então nós tivemos de reduzir esse horário.